Fala pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o nosso segundo episódio do podcast Draco House, DracoCast, onde a gente vai tratar sobre os assuntos relacionados ao exercício físico e à saúde de forma geral. Esse é o primeiro episódio em que eu trago aqui um convidado. Hoje eu vou conversar com o Maicon Chiqueto, o nosso querido Fumaça. Salve, Seja irmão. bem-vindo. Satisfação. Eu gostaria que você começasse a conversa se apresenta para a galera que está assistindo, para a galera que está ouvindo. Fala de forma bem breve quem é o Maicon e aí eu vou fazendo algumas perguntas para você e você vai respondendo essas perguntas. É um bate-papo, ok? Ok. Eu sou o Maicon, famoso Fumacinha, né, intitulado aqui no CrossFit. Eu treino já há 4 anos aqui e para mim sempre foi uma satisfação treinar aqui. E sem palavras, né? Sem palavras, ser o primeiro convidado do podcast. Fico muito contente pela satisfação aí de estar presente aqui. Show de bola. Eu fico muito feliz de receber o Maicon aqui, de você ser nosso primeiro convidado, porque quando nós tivemos a ideia de fazer o podcast, a gente quer trazer aqui a essência da Draco House. Por que a Draco House existe? Qual é o nosso propósito como academia? Qual é o nosso propósito como uma comunidade? E você é uma pessoa que eu tenho profunda admiração, né? Porque uma das coisas que a gente mais escuta quando as pessoas não fazem exercício físico, quando as pessoas não treinam, é a falta de tempo, é a falta de disponibilidade, às vezes a falta de coordenação motora, às vezes a falta de dinheiro, né? As desculpas, elas são diversas, né? E você é uma pessoa que você treina de segunda a sexta, independente de qualquer coisa. Você é uma pessoa que você está aqui e você se esforça para fazer todos os exercícios, independente das dificuldades que você tem, né? Você sempre encontra um jeito. A gente fala que quando as pessoas perguntam como é que você faz, e você já vai entender, né, por que as pessoas perguntam e por que as pessoas me perguntam isso, mas como é que você faz para adaptar os treinos para o Maicon? Como é que você adapta os treinos e como é que você lida com isso? E a resposta que eu dou é sempre a mesma. Eu aprendi a fazer as adaptações com ele. Eu sempre deixei muito à vontade e eu sempre te perguntei: Maicon, de que forma que você consegue fazer? Maicon, o que você quer fazer hoje? E no começo era muito difícil, né? Porque era novo para mim e era novo para você também. Então, primeiro de tudo, eu gostaria que você contasse um pouquinho da tua história, gostaria que você dissesse como foi que você chegou até aqui, gostaria que você contasse como é a tua história com o exercício físico, né? Antes e depois do acidente que você sofreu. Então fique à vontade, agora é a tua vez de falar. Eu gostaria que você contasse a história como ela é realmente vivida, beleza? Faz 5 anos que eu tô na cadeira de roda, devido a um acidente, que eu tava voltando do serviço, e aconteceu uma fatalidade na rua, e depois disso eu fui pra cadeira de roda, fiquei com os 2 braços quebrados, e eu nunca fui muito de praticar exercício físico, me alimentava errado, tudo de errado estava acontecendo. Era um aviso já que era para mudar, né? Ter uma rotina de vida diferente. E foi assim que tudo aconteceu, né? Devido ao acidente, eu comecei a fazer fisioterapia. Eu estava com muito excesso de peso. Para um cadeirante é muito ruim, porque eu vou usar só o braço só para fazer força. Então, ficou muito complicado a minha vida. Precisava de ajuda para ir pra cama, pra voltar, pra tomar banho, pra tudo que tinha que fazer eu precisava de ajuda, tudo. Então, esse foi o estalo de mudança, né? Ou muda, ou não faz mais nada da vida, e essa é a superação que o cara tem que ter. O cara tem que ter a breve noção que ou o cara muda, ou vai ficar ali e vai ser obrigado a mudar, não tem outra escolha. E eu, muito antes de entrar e trabalhar, tudo era novinho. Comecei a fazer exercício, mas não tinha disciplina, não conseguia regrar, nunca. É a mesma desculpa que tu acabou de contar, de não falar que não tem tempo, de falar que não tem dinheiro. É sempre assim, é sempre uma desculpa. E quando perceber que não adianta, tem que ser feito, é obrigatório ser feito, tem que ser. Quando parar para ver isso daí, vai ter o estalo de mudança. E a gente percebe que o start do Maicon, né, para ele começar a ter essa rotina, para ele começar a ter essa disciplina nos treinos, foi justamente o acidente. E a gente nunca consegue determinar, né, por que as coisas acontecem. A gente nunca sabe, né, por que as coisas acontecem. E
na verdade, a gente nem deve pensar muito nisso, que são coisas que, independente da situação, elas vão nos trazer algum tipo de sensação ruim, né? Independente do que seja, por que aconteceu isso comigo? E você começa a tentar encontrar culpados, às vezes você coloca a culpa em si mesmo e nunca vai ser saudável. O fato é que a gente precisa lidar com as coisas da forma como elas são, né? As coisas são o que são, da forma que elas se apresentam, né? Eu não gosto muito, por exemplo, quando as pessoas falam, como que você faz para ressignificar as coisas? E se eu te perguntar, como é que você fez para ressignificar as coisas? E não existe como ressignificar. As coisas, elas têm exatamente o significado que elas têm. E você começou a treinar, eu lembro como se fosse hoje, né? Basicamente, quando você chegou lá no box, e aí, na época, a Nicole ainda trabalhava com a gente, né? E a Nicole tinha a experiência que ela tinha trabalhado no CEP. Então a Nicole, basicamente, que te atendia, né? Foi a primeira pessoa que começou a te atender. Mas eu lembro que você chegou com a Michelle, Sim. que era a tua fisioterapeuta na época. E o que foi que fez com que você procurasse justamente um box de CrossFit? Né? Por quê? Todo mundo tem medo de treinar CrossFit. Todo mundo tem medo de se machucar no CrossFit. E aí, um cadeirante, ele resolve entrar em um box de CrossFit, né? O que foi que fez com que você fosse justamente, né? Por exemplo, você poderia ter ido para um estúdio de Pilates, você poderia ter ido para uma piscina, você poderia ter ido para uma academia convencional. O que foi que te levou, né? Para um box de cross, justamente o Moinho CrossFit. Eu comecei a treinar, né? Que nem eu estava comentando, que eu sofri um acidente. Daí eu comecei a fazer fisioterapia com a Michelle, né? Com outras fisioterapeutas também. E eu comecei a perceber que eu precisava de força. É inegável que eu precisava de força. E eu pensei, vou fazer academia. Eu já tive uma experiência na academia e eu não gostei. Eu tive uma experiência e para mim não foi uma coisa que... Talvez por causa da minha persistência, que não era tanto que nem hoje, né? Hoje não consigo ficar sem. Para mim, não tem. Se eu ficar sem... Se eu não vir aqui um dia, eu fico mal. Eu vou ficar a semana inteira ruim se eu não vir. Então, pra mim, eu gostei do CrossFit desde a primeira vez que eu entrei no box. Eu me senti em casa. Foi uma coisa que... Uma conexão, na verdade, né? Isso foi uma conexão. Eu me senti como se estivesse em casa. Eu tava à vontade. Tava à vontade. E a coach Nicole sempre me ajudou no começo para adaptar os exercícios. Alguns exercícios eu não conseguia fazer por causa do meu peso, por causa de vários outros fatores de equilíbrio. Uma cicatrização ainda estava, bem dizer, fazia muito pouco tempo que eu tinha me acidentado, então a cicatrização do braço não estava tão boa assim. Então não tinha como fazer tanta força assim, né? Mas, sem palavras. Para quem fala mal, fala que é um esporte que lesiona, é um esporte... Não, é completamente errado. Tem que vir fazer um teste para falar que se é uma coisa que vai te agradar ou não. Não adianta tu olhar com os olhos preconceituosos e falar assim, não, isso aqui é loucura, vai se machucar, né? Tá aqui, eu sou a prova viva que não se machuca, sou a prova viva. Muito legal. E é muito bacana você ter dito isso, né? Porque você falou que você se sente em casa. Na época que você começou a treinar, era na nossa outra unidade, né? Era Moinho CrossFit. E uma das coisas que a gente sempre falou, né, a respeito do box, a respeito do propósito e a respeito do que nós queríamos construir, que é justamente essa comunidade que fosse unida. A gente não quer trazer a questão da comunidade como um aspecto vazio. A gente não quer deixar que a comunidade seja uma coisa que fique só no papel, né? E você falou 2 vezes que você se sente em casa. E a gente mudou o nosso nome para Draco House justamente porque nós queríamos manter o dragão, que sempre foi um símbolo muito forte pra gente, e a gente queria trazer essa experiência que as pessoas sintam-se em casa, e é isso que o House significa. E eu fico muito feliz de você ter falado tudo isso, de você ter falado sobre isso, que você se sente em casa, porque mostra que o nosso trabalho ele vem sendo feito da forma como a gente sempre idealizou. E o Maicon Fumaça, ele é parte da Draco House, ele é um dos membros fundadores, né, da Draco House. Ele faz parte da turma das 1715, como ele falou, ele vem treinar todos os dias e todas as vezes que ele não aparece para treinar, todo mundo pergunta, tá, mas e o Fumaça, por que ele não veio? Michael, aconteceu alguma coisa com ele, por que ele não veio? Então é muito bacana isso, porque você realmente, né, você vai, e eu acho
a questão dessa formação de família, né? Muitas vezes você tem mais contato com as pessoas que não são da tua família consanguínea do que com as pessoas que fazem parte da tua família, né? Por diversos fatores do cotidiano. Às vezes você passa mais tempo no trabalho do que em casa e você precisa tornar essa convivência saudável. Você precisa fazer com que as pessoas que passam mais tempo com você façam isso valer a pena. Você fazer valer a pena para elas e elas fazerem valer a pena para você. E você falou muito sobre determinação, né? E você percebe que muitas vezes a gente usa, né, aquela frasinha famosa, que a sua motivação torne-se disciplina. E isso não faz muito sentido, porque sem motivação você não consegue fazer nada. Você precisa ter uma motivação. E hoje qual que é a tua motivação? Você falou qual foi a tua motivação para começar. Qual é a motivação que faz com que você continue, né? Porque as dificuldades que você tinha, elas foram minimizadas, mas você continua tendo dificuldades para treinar, né? As necessidades de adaptação, elas vão sendo reduzidas, você consegue fazer cada vez mais coisas, mas você sempre precisa adaptar alguma coisa, né? Como é que você faz para literalmente não desanimar? Como é que você faz para se manter motivado, né? A motivação é o motivo da ação. O que é que te faz agir? O que é que te faz sair lá da tua casa, né? Sair da tua cadeira, entrar no teu carro, guardar a tua cadeira, vir até aqui, tirar a cadeira do carro, sair do carro, sentar na cadeira, aí passar os perrengues que você teve que passar para chegar até aqui, porque nós estamos trabalhando dentro de uma obra, né? A gente fez uma rampa ali para você conseguir entrar, e aí essa rampa eles tiraram, daí a gente teve que brigar lá para fazerem a rampa de novo, e apesar de tudo isso você continua treinando, né? E o que é que te motiva a continuar vindo treinar? O que é que faz com que você levante todos os dias e fale, cara, hoje eu vou treinar, eu vou fazer o meu check-in e vou treinar, independente do que você vai ter que fazer aqui e independente do que você precisa fazer para chegar até aqui? É a superação, né? Querer cada dia ser melhor que o outro, né? Não tem uma explicação de falar pra ti, é fazer tal coisa pra tu conseguir. Não, tu tem que sentir de dentro de ti que eu quero ser melhor que no outro dia. Eu quero ser melhor. Toda vez ter esse pensamento de querer ser melhor. E assim, eu não venho aqui buscar estética. Tanto que minha dieta tá de prova nisso, né? De vez em quando fica pegando meu pé, que eu posto stories de comida, que geralmente é comendo e só comendo, comendo. Eu nunca dei muita bola pra minha estética. Só que eu vejo que isso é muita saúde. A diferença de tu vir treinar todo dia, mesmo que eu não tenho uma dieta, né? A saúde minha mudou, elevou. Eu não fico muito mais doente. É muito difícil ficar doente, pegar uma gripe, pegar um resfriado, qualquer outra coisa. É muito difícil. E a motivação de vir aqui e superar todo dia é simplesmente querer ser melhor. Todo dia tu acorda de manhã cedo, mesmo sendo um dia ruim. Melhor ainda quando é o dia ruim, né? Quando tá aquele pior dia da semana, tu fala assim, meu Deus, não quero fazer nada. Tu acorda e fala, não, hoje vai ser o meu melhor dia, vai ser o meu melhor treino, vai ser o melhor tudo. Eu sempre, depois que eu me acidentei, eu sempre comecei a pensar desse jeito. Minha vida melhorou, não tem o que falar da melhora que deu na minha vida. É insano. Querer vir treinar é uma coisa que não cabia na minha cabeça, era querer vir treinar. Eu ficava pensando, esse povo é maluco da cabeça de vir treinar todo dia, tá maluco? Não vou conseguir vir treinar, não vou. Pode falar que parece uma droga, torna-se um vício. O cara não consegue ficar sem e a motivação de vir treinar é querer ver cada vez melhor. E nem aqui, ó, eu vejo, eu tô aqui junto. Pra mim é uma parte de mim, minha família, né, que eu tinha comentado. Ver todo mundo evoluindo junto. É uma coisa que é muita satisfação que dá pra ver. Um aluno que entrou, 2 anos fazendo um bar muscle up, meu Deus do céu, é uma alegria ver uma conquista de uma pessoa. É a família, né? É a família, não tem o que falar. É muito legal assim, porque em todas as tuas falas você traz exatamente aquilo que é o CrossFit. Eu não vou ficar limitando as coisas só ao box, né? Isso tudo você encontra em qualquer box de cross, né? Em uns mais e outros menos, né? Eu não tô aqui para julgar. Mas essa superação, essa formação de comunidade, essa formação de família mesmo, é uma coisa que você vê dentro de um ambiente
de cross. Eu fico muito feliz de você estar falando isso, porque mostra que não é uma coisa que a gente está criando e a gente não consegue cumprir aqui, né? Mostra que a gente consegue cumprir com tudo isso, né? Quando você fala dos amigos, né? Nós formamos a turma das 17h15 e aí a gente chamava a turma das 17h15, daí a gente transformou na tropinha, aí todo dia é a tropinha das 17h15. E eu fico muito feliz que você tenha escolhido começar a treinar com a gente e que você tenha escolhido, né, continuar com a gente. Porque ao longo de tudo que você falou, você percebe que todas essas questões, elas são escolhas, né? Todos os dias, a cada momento, você tem o direito e você tem o dever de fazer uma escolha. Você poderia, por exemplo, quando você sofreu o teu acidente, você poderia ter escolhido desistir. Você poderia ter escolhido não fazer mais nada, porque você está em uma cadeira de rodas. E ninguém ia te criticar por isso. Pelo contrário, as pessoas vão falar, pô, mas você vê, né? Que triste. Aconteceu com ele e nunca mais fez nada. Então você tinha a escolha de você ter desistido. Mas todos os dias você escolhe estar aqui. Todos os dias você escolhe ser melhor e fazer do teu dia um pouco melhor. E pode ter certeza que quando você chega aqui, quando você tem uma comunidade, quando você tem uma família, como você falou que tem aqui, quando você vem até aqui para melhorar o teu dia, você melhora o meu dia também. E quando eu melhoro o teu dia e você melhora o meu dia, a gente melhora o dia de todas as pessoas que estão aqui, né? Todo mundo passa por dificuldades, né? E cada um sabe o tamanho da sua dificuldade. E às vezes a minha dificuldade, se você for analisar num aspecto global, é menor do que a tua. Só que eu não sei como é que você está se sentindo. Então a minha dificuldade, o meu fardo, ele sempre vai ser muito pesado, né? O teu fardo, ele sempre vai ser muito pesado. E você precisa escolher todos os dias lidar com isso, independente de como você está se sentindo, né? Em uns dias você vai vir aqui treinar e você não vai estar tão de bom humor assim. E aí você vai escolher treinar para melhorar o teu humor, mas você tem que ter consciência que não vai ser o teu melhor treino. Ou às vezes é o teu melhor treino da semana. E pra gente encerrar a nossa conversa, de onde que surgiu o nosso dragão, né? De onde que vem o dragão da Draco House e de onde que veio o dragão da Moinho CrossFit? Na história do Dom Quixote, né, ele enfrenta moinhos de vento, que são dragões, né, são monstros imaginários. E a gente trouxe, através do Moinho CrossFit, que era o nome da nossa academia, quando você começou a treinar, a gente precisou criar uma história do porquê o dragão. O nome é moinho, mas por que é o dragão? E o dragão é justamente esses monstros que você precisa enfrentar todos os dias. E você falou quais são os teus monstros, quem está assistindo, quem está ouvindo, sabe muito bem, né? Conseguiu entender a essência daquilo que você trouxe. E a questão agora é, como é que você lida com esses monstros? Como é que você faz para lidar todos os dias, né? Porque para mim são monstros imaginários, mas para você são monstros muito reais. É o monstro da insegurança, é o monstro do medo de não dar certo, é o monstro de você não conseguir chegar, é o monstro que talvez você incomode as pessoas na hora que as pessoas vão te ajudar, né? E você precisa lidar com tudo isso, você precisa levantar independente de tudo isso. Então, de onde que surgiu o dragão? O dragão é um monstro que você precisa enfrentar todos os dias. E a gente conheceu um pouquinho desses monstros ao longo desse episódio. E eu gostaria que você falasse, que você deixasse uma mensagem para quem estiver ouvindo, né? Que no final das contas esse é o nosso objetivo, deixar uma mensagem positiva, uma mensagem de motivação, uma mensagem de perseverança, para que as pessoas continuem acreditando que vale a pena seguir, né? E como é que o Michael Chiqueto, como é que o Fumacinha faz, né? Quais são os mecanismos e quais são as armas que você utiliza para lutar contra esses monstros todos os dias? Não parar, né? Esse é o segredo. Mesmo que a luta seja dura, né? Mesmo que a vida bate em ti com muita força, não pode deixar ir a nocaute, que não pode deixar cair na lona, né? Porque é o jeito de conseguir continuar a vida, né? Não pode desistir de ganhar, porque tem dois caminhos, né? Então, se tu escolher a derrota, vai ter que ter a vitória depois, vai ter que continuar lutando, né? Não vai adiantar eu falar pra ti, não, eu vou parar agora, eu vou desistir. Vai chegar uma hora que tu vai ter que voltar e vai ter que lutar, não adianta. É você contra você, né? Sempre é você contra você, não é você contra outra pessoa, é você contra você, você é o seu maior inimigo, né? Então essa é a luta interna, todo mundo tem e todo mundo tem que ganhar, né? Não adianta. Muito bem, galera,
esse é o Maicon, esse é um pouquinho da rotina do Maicon. Eu fico muito feliz de verdade de você ter vindo, de você ter dado essa oportunidade para que as pessoas conhecessem a tua história, de você ter tido a coragem, né, de abrir um pouquinho essa ferida, né, que a gente sabe que as coisas que acontecem com a gente, independente do tamanho que elas têm para as outras pessoas, mas para nós é sempre muito difícil falar sobre as coisas que a gente tem medo, falar sobre as coisas que assustam a gente, porque cada vez que você abre essa porta, você dá espaço para que essas coisas vão entrando, né? E você precisa encontrar mecanismos para fazer com que essas coisas não invadam e não inundem aquilo que você é e aquilo que você quer ser. Então, eu não sei se te parabenizar é o suficiente, nunca vai ser. A admiração que eu tenho por você é gigantesca, pelo que você é, pelas coisas que você faz, por você estar aqui todo dia. Você pode ter certeza que você inspira muitas pessoas e você faz a Draco ser a Draco House, né? Você faz a gente ver sentido em tudo que a gente faz e naquilo que a gente está construindo. Então eu te agradeço por você ter vindo aqui, né? Hoje é domingo, de manhã, e você está aqui. Então você veio no box de segunda a sexta e você veio aqui domingo de manhã para você dividir um pouquinho mais a tua rotina, para você dividir um pouquinho mais a tua história. Para quem não tem a grande oportunidade e a chance de conviver com o Maicon no dia a dia, você não sabe o que você está perdendo, e eu agradeço de coração por você ter vindo aqui, por você ter tido esse tempo, por você ter trocado essa ideia com a gente, e para você encorajar mais pessoas, para você motivar mais pessoas, que as pessoas se inspirem no teu exemplo. Obrigado, Maicon, e eu espero que você continue sempre com a gente, que você faça parte cada vez mais da nossa família. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, galera. Muito obrigado por assistirem até aqui. Esse é o Maicon. Se você tiver qualquer dúvida, se você tiver qualquer sugestão para novos temas, a gente fica à disposição. E até o próximo episódio do DracoCast, o podcast do esporte, do exercício e da superação. Tamo junto.